Saudações a todos! Nesse vídeo abordaremos uma das primeiras teorias existentes da comunicação. Damos início agora ao nosso vídeo explicativo sobre a escola hipodérmica, ou também mais conhecida como a teoria da bala mágica. Olá a todos, caro docente Silvino, sou o docente Romilson, do primeiro ano do curso de Ciências de Comunicação. Neste vídeo vou explicar sobre a escola hipodérmica, também conhecida como a teoria da bala mágica, que é uma das primeiras teorias da comunicação. Essa teoria surgiu no século XX e tenta explicar os meios de comunicação, como influenciam os comportamentos das pessoas. Ao longo do vídeo, vou falar do contexto histórico, as principais ideias da teoria, exemplos e críticas e também a importância para o estudo da comunicação. Contexto histórico. A escola hipodérmica surge nos Estados Unidos entre os anos de 1920 a 1930, num período marcado por grandes transformações sociais. Foi uma época de industrialização, crescimento das cidades e surgimento da chamada sociedade de massas. Ao mesmo tempo, os meios de comunicações de massa começaram a ganhar forças, como o rádio, os jornais e o cinema. Havia um grande receio de que estes meios pudessem manipular as massas, ou seja, a sociedade, e especialmente devido ao uso intenso da propaganda política e ideológica, principalmente em períodos de guerra. A escola hipodérmica defende que as mensagens dos meios de comunicação são injetadas diretamente no público, tal como uma injeção. Também é por isso que é chamada de teoria da bala mágica, porque a mensagem recebida seria como uma bala que atinge todas as pessoas da mesma forma. Segundo essa teoria, o público é visto como passivo, homogêneo, sem capacidade crítica. Ou seja, todos recebem as mensagens, reagem da mesma forma, não há opiniões distintas, as mensagens recebidas não causam debates, porque uma informação é entendida da mesma forma por milhares de pessoas. A escola hipodérmica, como o seu público, eles são diretos. Os seus efeitos da comunicação são imediatos. Eles têm uma conduta uniforme, ou seja, iguais para todos. Existe uma relação simples entre os meios de comunicação e o público, que é mensagem-reação. Não se considera o contexto social, a cultura ou a experiência individual das pessoas. Muitas pessoas se perguntam quem são os fundadores da escola hipodérmica. Mas será que a escola hipodérmica teve um fundador único? A escola hipodérmica não teve um fundador único, mas está associado a autores pioneiros dos estudos da comunicação, sobretudo nos Estados Unidos, nos anos de 1920 a 1930. Os principais autores associados à escola hipodérmica, o mais importante mesmo que podemos encontrar é o nome de Lasswell. Ele que estudou a propaganda política e efeitos dos média, ele usava a comunicação como um processo de estímulo e resposta. Ele ficou ainda famoso pela seguinte questão: quem diz o quê? Por que canal? A quem? E com que efeito? E também não podemos esquecer, com um contributo importante, é o nome de Walter Lippmann, o segundo contribuinte para a escola hipodérmica ser o que é. Ele que ficou famoso pelo estudo de propaganda à sociedade de massas. Bom, como podem ver na imagem, esse é o Walter Lippmann. Ele que ficou marcado pelos estudos sobre propaganda e sociedades em massas. Esse é o Lasswell.
ele estudou a propaganda política e efeitos dos média. Ele via a comunicação como um processo de estímulo e resposta. Como eu tinha dito antes, ele ficou ainda mais famoso pela pergunta: quem diz o quê? Por que canal? A quem? E com que efeito? Com o tempo, a escola política passou a ser criticada. Os investigadores perceberam que o público não é totalmente passivo, contrariando o que eu tinha dito antes, que o público é totalmente passivo. As pessoas interpretam as mensagens de forma diferente, de acordo com a sua cultura, o seu contexto social e as suas experiências pessoais. Por isso, esta teoria hoje em dia é considerada simplista e ultrapassada. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo e concluímos que a escola polêmica foi uma peça muito importante para o início dos estudos da comunicação. Apesar das suas limitações, ajudou a compreender o impacto dos meios da comunicação e abriu caminho para teorias mais complexas. Ainda hoje, em pleno século XXI, podemos refletir sobre essa teoria quando falamos de fake news, propaganda, manipulação mediática. Obrigado por assistir até o fim do meu vídeo explicativo. Espero que tenha entendido com clareza a ideia que eu quis passar sobre a escola polêmica, ou melhor ainda dizendo, sobre a teoria da bala mágica.